um dos pilares, né, um porquê Sorridentes que a gente tem, que trouxe para as nossas marcas, é a questão da sustentabilidade. Né? E sustentabilidade para nós de saúde, o que que é? É poder atender as pessoas e conscientizá-las da importância da saúde bucal, saúde ocular. Então, a Carla monta, né, o Instituto. Nós temos um Instituto, o Instituto Salos, né, o Instituto Sorridentes, ele congrega profissionais e embarca lá para o interior do Nordeste. A Carla é bucomaxilo, você acha que ela vai lá só para coordenar? Não, ela senta na cadeira e manda das bala. Das 8 à meia-noite, a gente distribui umas 400 senhas por dia. Mas tem uma coisa, né, bacana nisso tudo, que é o seguinte: todos os nossos franqueados sabem disso, então eles têm plena consciência quando entram nos nossos negócios que parte do dinheiro que nós ganhamos, eu digo, eu, o Kleber e todos os nossos franqueados, as empresas, é devolvido para a população. Perfeito. Então, parte do que as nossas empresas têm de receita é devolvido para o Instituto. E do que o nosso Instituto vive? Das minhas palestras, né, que eu faço bastante palestras, e também das doações das nossas próprias redes. E aí, voltando, né, que é sobre o que a gente estava falando aí, sobre a nossa estruturação, hoje, Joel, ligado diretamente com a gente, nós temos 12 diretores, né, que despacham com a gente, que tem horário fixo. De um total de 180 pessoas no nosso report. No prédio, né, que nós ficamos. O nosso report tem em torno de 180 pessoas, com 12 diretores. Okay. E até para as pessoas entenderem, porque muita gente tem curiosidade, mas como é esse centro de custo compartilhado, né? Como é que é a divisão disso? Tudo que é back-office é compartilhado. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um vice-presidente financeiro para todas as empresas. Então, nós temos, né, RH, então, departamento pessoal. Contratação, dá para você... Contrata para todas as empresas. Isso. Operações não é dividido. Então, a Geolaser tem uma diretora, uma dona, que é só Geolaser. A Sorridentes tem um diretor de operações só Sorridentes. Então, cada empresa tem um dono. Porque lá é assim que nós dizemos, né? A gente fala com eles como... Até nosso grupo de diretores chama Você Autoridade. Eles são os donos de cada negócio. E aí, o back-office, que são os demais diretores, suportam essa operação que está na frente. A gente precisa ter uma disciplina gigante para dar conta de tudo isso. Então, eu tenho uma agenda fixa de despacho, onde os diretores despacham com a gente. A gente tem reunião de diretoria todas as segundas-feiras. Eu fui para a China e eu quero até compartilhar isso com o pessoal, com uma diferença de fuso horário gigante. Eu punha o telefone para poder fazer a reunião de diretoria. Então, eu posso estar na China, nos Estados Unidos, no Japão, que a reunião de diretoria é sagrada, que é onde a gente dá andamento e velocidade para as coisas acontecerem. Então, hoje nossa estrutura está formada dessa forma. Hoje nós temos 6 milhões de clientes ao todo e compartilhando com os colaboradores dos franqueados, nós temos aí 12 mil pessoas debaixo do guarda-chuva do Grupo Salos. Caracas, meu. É gente, hein, meu? É família, bastante, hein? Bastante. Cara, é família. E como é que vocês lidam? Como é que é a cultura com relação à equipe? Vamos começar assim, ó. Metas. As metas são... Como é que vocês se relacionam com as metas? E com o time? Como é que isso é apresentado para essa turma? A gente, todo ano, a gente faz um planejamento anual. Né? Então chega ali agosto, setembro, já começa toda a estruturação orçamentária e, lógico, a questão das metas, vendas, expansão, e aí vai. Então, quem apresenta isso daí são os nossos diretores. Então, eles... Porque não existe meta e não existe resultado sem o envolvimento de toda a tropa. Então, o nosso papel como líder é justamente fazer com que o diretor... ele fale até com a moça do cafezinho que ele comanda, entendeu? Então, senta até a faxineira no planejamento geral da empresa. Sim. E aí nós vamos, né, nós damos um tempo para eles, a gente vai cobrando, fazendo nosso papel de liderança e tem o dia da apresentação para nós diretores, para donos, né, fundadores, e aí a gente ajusta isso daí. Então, quase sempre vem um número, a Carla bota a régua lá para cima, porque mas possível, né? Aqui nessa fala do Kleber, acho que tem uma coisa bacana pra gente compartilhar aqui. Tem muito empreendedor
que se ilude em construir metas sozinha, Joel. Ele constrói a meta e põe goela abaixo na sua equipe. É muito difícil acontecer. Que depois do futuro começa um cabo de guerra, né? Pois eu gostei disso. Não é a minha meta. Porque a meta é do dono, não é da pessoa, né? E a pessoa diz, quem pôs essa meta foi ele, então manda ele entregar, porque isso que ele fez é impossível. Sim. Na verdade, a gente faz um trabalho ao contrário. A gente tem um time sensacional, o time entrega e às vezes, no planejamento estratégico do ano passado, eu cheguei a falar para uma diretora até, você tem certeza que você vai me entregar tudo isso? Porque assim, o diretor não apresenta a meta para a presidência e vice-presidência sozinho, com o time. Ele põe o time para apresentar. Mas ela pôs uma meta tão arrojada que nem eu acreditei que ia acontecer. A gente que costuma levantar e falar, vamos segurar essa daí. E ela falou, não, doutora, pode confiar que nós vamos entregar. Eu falei, tô dentro então, vou contar com este número, os bônus serão baseados neste número que vocês estão dizendo. Vocês não querem rever? Não, doutora, nós não queremos rever. Então é assim, é o time que está te dizendo que vai entregar, não é você dizendo que você quer que ele entregue para você. Isso tem uma diferença gigante. A meta é deles e não é sua. Sim. Tudo bem, você aprovou aquilo que ele te propôs. E para mim, Joel, meta para mim é uma coisa muito séria. Eu não brinco com meta e eu vou explicar por quê, tá? A minha vida inteira foi feita de metas, né? Eu tinha tudo para dar errado, filha de motorista de ônibus, de mãe que ficou com 3 filhos pequenos, meu pai morreu jovem de pancreatite. Eu era aquela pessoa que dizia assim, isso aí não vai virar nada, vai virar alguma coisa como, né? E a vida toda eu tive que me colocar metas, passar na faculdade, conseguir me sustentar na faculdade, vir para São Paulo e conseguir um emprego. Só que em 2009 eu cometi um erro e nós quase quebramos. Uhum. E eu acordava com uma parcela de 850 mil para pagar todo mês. E ali eu aprendi no couro, porque eu falo que nós somos empreendedores raízes, nós não somos empreendedores de palco. O que a gente fala aqui, a gente tem propriedade, porque nós passamos por isso. E aí, 2009, crise, 2014, crise. O banco não quer saber se tem crise ou não tem crise. O banco quer a parcela paga todo dia 1º. E aí eu aprendi a desenhar a meta e fazer ela acontecer. Isso, vou fazendo um link naquilo que a gente estava falando, da Carla ser a locomotiva e eu ali ficar no back-office, é justamente isso. A Carla, ela tem a função de trazer essa meta e eu vou muito na questão da estruturação dessa meta, né? Então, por exemplo, nossa área de expansão tem um desenho do processo de venda, de entendimento dos produtos e produtos a serem oferecidos, né? Franquia, você vende um determinado território, né? Uma área que o franqueado vai atuar, então você tem que ter um mapeamento preventivo, tem todo um envolvimento anterior para que a gente tenha o estoque de onde a gente vai expandir, entendeu? Sim. Então, ela tem essa função de trazer a meta, né, os números, eu quero este resultado, e aí começa o povo ficar naquela coisa, e fala, não, nós vamos trazer esse número, mas ele vem estruturado, não adianta você, que nem eu estava falando que correu a maratona sem estar preparado, você tem que se preparar sempre. Sim. Né? Então, para venda, para meta, é o mesmo racional. E eu tenho 2 coisas aqui que eu acho que pode agregar bastante para quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo. Vamos pegar um exemplo, né, do que aconteceu em 2020, em plena pandemia. Chegou a pandemia, né, a gente estava voando. Janeiro e fevereiro foi espetacular. Em março a gente estava a todo vapor. Eu embarquei para o sertão. Em janeiro, inclusive, nós fizemos 25 anos de Sorridentes, fizemos uma mega festa. Para 3.500 pessoas. Então, assim, os ânimos, né, a motivação estava lá em cima. E nós batendo recorde de recordes. E aí as pessoas me perguntam, né? Como é que vocês conseguiram crescer? Eu tive empresa que cresceu mais de 300% em 2020. 300%. E que eu tenho conhecimento, nós fomos os únicos franqueadores no Brasil que não fechou nenhuma loja em 2020 e abrimos 92 novas lojas. Então, Caraca, isso gera uma puta estranheza, porque as pessoas que eu conheço que têm franquia, elas fecharam. Não fechamos nada, nem uma loja. Não, vocês não fecharam e ainda aumentaram. 92 unidades. Eu conheço algumas que fecharam e atacaram no online para tentar resolver uma questão física, né? Não, e aí... aí as pessoas, como é que vocês fizeram isso? Aí eu vou compartilhar.
A gente tinha feito uma meta bem arrojada, a própria equipe tinha aprovado essa meta. Pra variar, né, Clebão? Sim. Uma meta arrojada pra variar, né? Pra variar. Para 2020. Ok. Cheguei do sertão, né? Cheguei de sertão no domingo. Quando começou pandemia vai fechar tudo na sexta-feira. Aí eu falei, e agora lascou-se, né? O que a gente fez? Vamos ter que montar uma estratégia. E aí o Kleber tem muito essa questão do... Então, gente, operação de guerra. A única área na empresa que nós temos 3 diretores é tecnologia. Porque nós temos uma área só de inteligência. Então, nós temos 3 diretores de TI. Um diretor que cuida só de sistema e um diretor que cuida de legislações como a nova lei da LGPD. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Reunimos os diretores e dissemos, o que nós vamos fazer? Nós atendemos hoje, por exemplo, na Sorridentes, 400 mil pessoas mês, com hora marcada, tudo bonitinho. E em torno de 100 mil atendimentos de urgência e emergência. A gente falou dor, de né? gente Urgência com dor. odontológica é dor. Ninguém com dor, Joel, né? Vai esperar uma pandemia passar para ir ao dentista. Certo. E aí a gente trouxe uma consciência que foi assim, pessoal, olhem só. A gente tem a seguinte situação. Só na Grande São Paulo nós temos 220 unidades. Se nós fecharmos, essas pessoas vão correr para os hospitais. E os hospitais precisam estar livres para atender os pacientes de Covid. E era um cenário que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Então, você imagine você entupir os pronto-socorros com dor de dente. E aí, eu falei, ó, isso é uma questão de cidadania. Nós dentistas, né, lidamos com paciente HIV positivo, com pacientes com hepatite, porque a pessoa vem fazer um tratamento com você, ela não te traz uma carteirinha dizendo o que ela tem. Na anamnese, ela responde o que ela tem. E nosso papel, e a gente fala isso, nós somos gente cuidando de gente. Não importa a raça, cor, sexo, bolso, né? Por que nós somos diferentes de um dentista particular? Porque eu não cobro de acordo com a cara da pessoa. A tabela que eu tenho na Oscar Freire, eu tenho dentro da favela de Paraisópolis. Certo. Né? Eu tenho um franqueado dentista. E a qualidade que é entregue também a mesma. Na Oscar Freire é a mesma. A mesma produtos, coisa. A mesma coisa. Eu tenho um franqueado dentista, mas eu tenho um Leonardo Torloni, filho da Cristiane Torloni, com 30 sorridentes. Eu tenho empresários que são franqueados. Então, assim, a gente tem tudo processualizado e padronizado. E aí, montamos em 48 horas o primeiro canal de teleodontologia do Brasil. O que nós fizemos? Pegamos os nossos call centers, migramos para casa dos nossos dentistas e passamos a dar orientação para a população e disponibilizamos um número 0800 para o país inteiro. O que as pessoas faziam? Ligavam nesse número 0800 para saber o que fazer com o problema delas. E uma pessoa, às vezes ela é leiga, ela não sabe se é um tratamento de urgência e emergência ou um tratamento eletivo. E a gente fazia esse pré-diagnóstico pelo telefone. Se era um tratamento de urgência ou emergência, a gente mandava para a unidade mais próxima da casa dele, com toda a biossegurança possível e com hora marcada. Se era tratamento eletivo, a gente mandava esperar. Na Geolaser, nós montamos um canal de e-commerce, e aí montamos uma plataforma de e-commerce em tempo recorde, em 30 dias, e aí passou. E ao olhar certo se manteve aberto para atender as emergências oculares. Porque, por exemplo, um paciente que tem um deslocamento de retina, se ele não é atendido na emergência, ele fica cego. Uhum. E aí nossas empresas, as duas de saúde, ficaram abertas e a Geolaser vendendo no online. Acho que é legal, Carla, também, né? Falar para o pessoal é o seguinte: essa pandemia foi a maior aula de liderança que nós tivemos na nossa história. Porque foi algo foi uma novidade, ninguém sabia, mesmo nós sendo profissionais da saúde, né, não tinha protocolos, não tinha um direcionamento. E como nós lideramos, né, marcas, franqueados que são empresários, que acreditaram no nosso propósito, na nossa liderança, que contratam pessoas. Então, assim, nós nos sentimos numa responsabilidade gigante de arregaçar mais uma vez e muito as nossas mangas e dar todo o respaldo para a nossa rede. Quantos franqueados vocês têm?
Hoje nós temos 731 unidades, que envolve mais ou menos uns 450 franqueados. Nós temos muitos multifranqueados. O cara entra com uma loja, ganha muito dinheiro, vai para a segunda, para a terceira. A gente tem muito franqueado com 15 lojas, 30, 8. Se a gente pegar, né, os números gerais aí, são quase, né, 500 franqueados. São mais de 5 mil dentistas, médicos, esteticistas e mais de 12 mil colaboradores. Então, imagina a responsabilidade disso. Sabe por quê, Joel? Porque tem uma coisa que muita gente nunca parou para pensar nisso. Por trás de um CNPJ, existe uma instituição chamada família. Uhum. E aí eu quero contar uma cena para vocês. Uma funcionária minha do financeiro mandou um WhatsApp para mim em outubro do ano passado, dizia: doutora, todos os dias eu oro pela senhora, pela família da senhora e pela saúde da senhora. Todo mundo na minha casa perdeu o emprego, menos eu. Está todo mundo vivendo do salário que eu ganho no Grupo Salos. Uau. E assim, eu até chorei de emoção. Então, por trás de um CNPJ existem pessoas, existem famílias. E olha o tamanho da nossa responsabilidade. 6 milhões de clientes, 12 mil colaboradores, que se multiplicar viram quase 50 mil pessoas. Exatamente. Para muita gente, Joel, pandemia foi férias. Para a gente foi trabalho duro. Aproximação com os franqueados. A gente se reunia com as nossas redes. Conta aí. Isso que eu queria saber exatamente isso. Pá, pandemia, aquele negócio. Pandemia. Aí vocês pensam assim, tem que falar com esses caras. Exato. O que a gente vai fazer com esses caras? Olha o que o Kleber vai contar. A rede, ela não queria saber de atendimento online. De um dia para o outro, nós tivemos que aprender a lidar com um Zoom e nós criamos praticamente um plantão Salos. De hora em hora, na primeira semana do Covid ali, do lockdown, de hora em hora nós nos conectávamos. Então, tinha alguma legislação que mudava, a gente colocava o advogado do grupo para falar e ajudar na interpretação daquilo ali. Tinha algum movimento operacional, o governador tomou alguma decisão, a gente pegava o time. Então, assim, foi uma semana, reunião das de 8 da manhã até 10 horas da noite ali, ó. E reunião de alinhamento todos os dias com as redes inteiras às 8 horas da manhã. A gente ia mantendo eles informados em tempo real, fortalecendo eles, encorajando eles, porque nós não poderíamos deixar eles adoecerem e nem esmolecerem. Então, a gente trazia energia para eles, fazer eles olharem que tudo isso ia passar e ia trazer a segurança que eles precisavam. A gente nunca ficou tão próximo, a gente é muito próximo, né? A gente conhece os nossos franqueados, nós somos muito próximos, mas nunca estivemos tão próximos deles. Num grupo, né? Num grupo sempre tem aquele que mantém-se a cabeça erguida, tem aquele que quer baixar, então a gente teve que modular muito isso, né? Trazer os caras que são sangue nos olhos para ajudar também, aquele franqueado que estava querendo jogar a toalha, não, vem junto, né? Quem sai junto, chega junto, ninguém vai ficar para trás. Então animal. Teve essa questão de cultura mesmo, né? De coisa de militar, Unidos de liderança. Somos mais fortes, vamos lá. A gente entende que nós conseguimos cumprir muito bem a nossa missão porque ninguém ficou para trás.